E agora vamos de notícia? O assunto agora é sério, vou ter que deixar o sorriso de lado. Uma infância interrompida por uma gestação do próprio estuprador. Os abusos contra a vítima começaram aos 11 anos de idade. Aos 12, essa criança engravidou do abusador, que é o marido da avó. Falamos um pouco desse assunto ontem. Após divulgarmos no Cidade Alerta, aqui no nosso programa, o homem foi preso. Ontem saiu a sentença de 27 anos de prisão. Mas eu pergunto para você que me assiste, como identificar esses abusos? Como proteger os nossos jovens? Só esse ano foram 309 casos de abuso e exploração de crianças e adolescentes no nosso estado. Vamos entender tudo agora na reportagem de Vinícius Mecenas. Combater a exploração sexual infantil tem se tornado uma verdadeira missão, tanto para a força policial, mas também para as autoridades, que se dedicam em trabalhar para coibir o ato delituoso. Ao longo dos últimos meses, uma verdadeira onda de casos veio à tona, gerando preocupação. E um dos fatores determinantes é o fácil acesso ao espaço virtual. Há uma possibilidade muito grande de esse aumento de visibilidade dos crimes praticados de violência sexual ser, por força da sociedade e das pessoas estarem mais informadas por campanhas de mobilização como essa e, portanto, não aceitam mais esse tipo de crime na invisibilidade. Inclusive, o maior número é intrafamiliar, ou seja, dentro das famílias e praticado por pessoas mais próximas. E há também a possibilidade dos acessos de crianças e adolescentes à internet, E, portanto, isso pode possibilitar e facilitar com que esses violadores de direitos, esses agressores que praticam esse tipo de crime, tenham esse acesso e esses contatos com mais facilidade. Em sua maioria, a exploração sexual está diretamente associada a questões sociais, culturais e até financeira. Além disso, a desinformação também pode estar atrelada para que esses casos aconteçam. Mas as políticas públicas estão cada vez mais severas, punindo a todos que sabem que o crime foi cometido e não fizeram a denúncia. Isso não só é determinante, como é um complicador para as pessoas terem uma resposta mais imediata do que acontece depois que ocorre o noticiamento, a notificação e a informação às autoridades competentes. Houve uma mudança na lei, inclusive hoje todos são responsabilizados, todas as pessoas são responsabilizadas quando não informam e têm conhecimento desse crime, não informam as autoridades legais sobre esses crimes. Então, houve uma alteração na lei e, por força disso, todas as pessoas são obrigadas, por lei, a informar quando tomam conhecimento desse fato, desse crime, seja aos conselhos tutelares, à autoridade policial, e a todos os canais de denúncia, a exemplo do Disque 100. Este ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado elaborou um levantamento das práticas mais comuns. Em relação ao assédio sexual, já foram 11 registros em 2024. A divulgação de cena de estupro ou conteúdos pornográficos, 9 casos. 201 estupros de vulneráveis. Favorecimento de prostituição de crianças e adolescentes, 2 registros. E 51 casos de importunação sexual. Números que fazem alerta sobre a proteção do público-alvo. A maior ferramenta para a gente proteger
de qualquer violência sexual é a educação sexual feita de forma adequada. E como é que é feita essa educação sexual de forma adequada? Ela pode ser feita informalmente no dia a dia, então na troca de fralda, a gente conversando sobre os nossos órgãos genitais, a importância deles, a importância de cada parte do nosso corpo, a importância da gente ter o autocuidado, a importância da gente respeitar o corpo do outro. Ela pode ser feita na hora do banho e ela pode ser feita de forma intencional, com oficinas, com brincadeiras lúdicas, né, com oficinas que remetam a essa questão, principalmente do autoconhecimento, do autocuidado, do respeito ao outro, da diferença entre o público e o privado, o que pode, o que não pode, onde eu posso tocar, onde eu posso tocar no corpo do outro, essa questão de pedir o consentimento para eu tocar, para eu beijar, para eu abraçar. A gente traz todos esses conceitos na educação sexual infantil. Diferentemente da fase adolescente, que a gente já produz os hormônios sexuais depois da puberdade, na fase infantil a gente não tem isso. Então não existe uma maturidade física nem emocional para a relação sexual. Então a gente não precisa trazer esse tema à tona, a não ser que a criança seja exposta de alguma forma a esse conteúdo. Aí sim a gente tem que intervir, mas aí a intervenção tem que ser feita com ajuda profissional também. E esse cenário se agrava em várias regiões do país. Em Sergipe, alguns locais possuem uma incidência maior de registros, a exemplo das zonas rurais e um público vulnerável bem específico. Existe ainda uma desinformação grande, sobretudo porque existem lugares onde esses centros de referência de atendimento, eles estão distantes dos povoados, digamos, não é? E aí, por força disso, essas pessoas, muitas vezes, são desestimuladas pela dificuldade a informar, até pelo receio, por não acreditar que esses processos sejam céleres, por essas vítimas terem que se deslocar e muitas vezes não tem uma delegacia especializada naquele município ou naquela região, não tem um atendimento específico como tem na capital, no CRAI, no Centro de Referência de Atendimento. E um outro fator determinante, precisa se entender quem é esse público que pratica os crimes sexuais e aposta na impunidade. E o que é a exploração sexual, não é? Diante também de uma outra característica que é fundamental a gente compreender. Quem são essas vítimas? Na maioria são meninas, mas existem meninos, meninas pobres e negras. Então, a população mais vulnerável é a população mais atingida, é a população menos atendida na forma como deveria ser, junto com suas famílias. Minha gente, é muito grave a situação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que estejamos todos atentos.